Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Jesus é digno. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Apocalipse capítulo 5, versos 5 e 6, que diz assim: Então dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Esse texto é, na verdade, a continuidade daquilo que vimos ontem. Só relembrando um pouquinho, depois você pode, se não teve a oportunidade de poder estudar a lição de ontem, rever o vídeo onde explicamos o capítulo 4 do livro de Apocalipse, mas no capítulo 4, João tem a oportunidade de ver uma porta aberta no céu, é levado pelo Espírito até o santuário celestial, aonde ele vê um trono e nele está sentado Deus o Pai. 24 tronos estão colocados em volta do trono principal, aonde estão representantes da família humana que passaram pela experiência da morte e ressurreição e foram levados para o céu por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo, são levados como as primícias, como uma garantia de que todo aquele que se entregar a Jesus também vencerá a morte. E, ao mesmo tempo, para fazer parte do processo de juízo. Eles têm poder e autoridade pelo que Cristo fez por eles. Entretanto, agora, o capítulo 5 começa com uma outra cena. Um anjo poderoso chama a atenção de João para um livro, que é, na verdade, um rolo, escrito por dentro e por fora, e ele está selado com 7 selos. Nesse livro estão os termos para que a redenção da humanidade se efetue. Só para você poder entender essa mesma imagem, nos tempos antigos, quando uma pessoa se endividava, ela não podia simplesmente ficar inadimplente. Esse termo não havia. Se o indivíduo não conseguia pagar, de um jeito ou de outro ele pagaria. Mesmo que fosse tornando-se escravo, colocando a própria família também para se tornar escrava, e a propriedade da família, a herança que ele tinha recebido e que passaria para os filhos, também poderia ser tomada pelo credor. Não de forma definitiva. Havia, uma vez a cada 50 anos, o ano do jubileu, quando todas as dívidas eram canceladas e as propriedades que haviam sido tomadas por algum credor tinham que ser devolvidas para a família. Entretanto, quando um acordo como esse era feito, o indivíduo tinha uma dívida, não conseguia pagar, então agora o credor e o devedor iam juntos até um juiz, e esse juiz iria analisar a situação que ambos estavam ali vivendo, e então faria exatamente o quê? Eles conversariam ali sobre os termos, o juiz avaliaria para ter uma noção, olha, a dívida está em tanto. A terra, na verdade, não possuía um valor específico, mesmo que fosse um valor venal. A terra, ela valia aquilo que ela produzia durante cada ano. Então, baseado na produção da terra, da propriedade, era estabelecido, olha, para que a sua dívida seja paga, o seu credor terá o direito de poder usufruir das colheitas da sua terra durante um tempo específico. Mas uma cláusula era colocada naquele documento. Em qualquer época, a partir do momento que o documento fosse estabelecido, até o ano do jubileu, qualquer parente próximo do devedor que tivesse condições de pagar a dívida poderia se apresentar, pagar a dívida e resgatar a propriedade da família. Essa informação é importante. O nome desse parente próximo era Goel, ou Goel, ou simplesmente o remidor, o resgatador. Ok? Essa era uma figura muito importante e você vai ver essa mesma figura no livro de Ruth, quando o esposo de Ruth, bem como seus filhos haviam morrido, aliás, de Noemi, bem como dos seus filhos, inclusive o marido da Ruth, haviam falecido. Elas estão mendigando na região de Belém, mas há um parente próximo que tem condições de se tornar o resgatador, que é Boaz. Quando Ruth vai pedir que ele se torne o resgatador, o Goel, aquele que pagaria a dívida e que se tornaria agora o líder da família,
Boaz vai dizer, eu tenho interesse em fazer isso, mas há alguém que ainda é um parente mais próximo do que eu, então o direito seria dele. E quando ele vai conversar com o homem abre mão dos seus direitos, e então ele tem a oportunidade de poder se tornar o resgatador. Quando você pega essa imagem, transfere essa mesma imagem para a história da humanidade e se lembra que o nosso pai Adão, ao ser enredado, e nossa mãe Eva, claro, ao ser enredado pela rebelião, nosso planeta acabou sendo tomado pela rebelião. Satanás se tornou o príncipe desse mundo, roubou o lugar de governador desse planeta que era de Adão e acabou se tornando o príncipe desse mundo. Jesus mesmo o reconheceu como tal, dizendo: o príncipe desse mundo já está julgado. Ele está exercendo um papel ainda, ok? Como um usurpador, porque ele tomou o lugar do Adão, mas na cruz do Calvário, Jesus Cristo, como segundo Adão, ele conseguiu pagar a dívida. E a gente já vai falar sobre isso agora. Agora volta para a imagem de Apocalipse 5. Deus, o Pai, tem um livro nas mãos. Ele está selado com 7 selos. E escrito por dentro e por fora. Lembra daquele documento que era feito com os termos da dívida? Pois bem, depois que os termos eram acordados, as testemunhas de que aquele documento era um verdadeiro também assinavam por fora e o livro era selado. E o juiz mencionava, esse livro só pode ser aberto ou no ano do jubileu ou quando algum parente do devedor, algum goel, algum remidor, resgatador aparecer para que o resgate seja operado. Ok? Agora, esse livro que está na mão de Deus o Pai é o livro que tem os termos para que a redenção da humanidade se efetue. Entretanto, para que o livro seja aberto, tem que ter um parente de Adão com condições de quebrar os livros, de quebrar os selos, de abrir o livro, para que a redenção se efetue. E então João vai descrevendo essa cena no capítulo 5. Procuraram no céu, não havia ninguém. Nenhum anjo seria capaz de poder resolver o problema. O juízo está por acontecer. Se não houver um parente do Adão capaz de pagar essa dívida, a humanidade estará condenada no juízo. E esse essa é a imagem do que está acontecendo. Procuram no resto do universo, também não há ninguém. Procuram na terra, também não há ninguém. João começa a chorar. E aqui entra o texto que nós lemos hoje, Apocalipse 5, versículo 6. Dos anciãos, um ser humano que havia sido resgatado por Cristo Jesus da morte, que fazia parte do processo de juízo. Não sabemos a sua identidade, mas ele se aproxima de João e ele conversa com João. Ele diz algumas coisas, algumas palavras doces a João, e ele vai dizer: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Esse texto aqui é tremendo. Esse ancião chega perto de João, João está chorando. Por quê? Porque se não tiver um parente de Adão capaz de poder pagar o preço, repare, lembra daquilo que a gente mencionou ontem? Todos os demais apóstolos haviam morrido pelo viés do martírio. Ele mesmo estava agora exilado na ilha de Patmos, já tem mais de 80 anos de idade. Os crentes estão morrendo todos os dias. Nada disso terá valido alguma coisa se não houver alguém capaz de pagar a dívida. Por isso João está desesperado. Puxa, perdi minha vida toda. Tudo que eu vivi, tudo que eu sofri foi em vão. É isso que está passando pela cabeça do idoso profeta. Entretanto, agora, quando esse ancião toca no João, ele vai dizer: não chore. E ele vai descrever quem é o indivíduo que foi achado digno. Todos os títulos que são usados para descrever Jesus são títulos humanos. Leão da tribo de Judá. Por que da tribo de Judá? Todas as profecias do Antigo Testamento mencionavam que o Messias viria dessa tribo, a tribo de Judá. A raiz de Davi, profecias messiânicas que mencionavam que o Messias seria filho de Davi. Ele venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Quando você vai para os evangelhos, você percebe que Jesus era da tribo de Judá, era da raiz de Davi. E ele olha e ele vê um cordeiro que tinha
sido morto. Ele vê Jesus Cristo ressuscitado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa linguagem do apóstolo Paulo, ele é o segundo Adão. Por isso ele venceu. Ele venceu porque ele se tornou o segundo Adão. Agora ele é o parente próximo de Adão, com condições de poder pagar a dívida. Aqui entra um aspecto importante que a nossa lição não aborda, mas que é importante nós mencionarmos. Por que o Evangelho de Cristo Jesus vai mencionar que temos que ter uma aliança com Deus e firmá-la através do batismo? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai mencionar que através do batismo nós recebemos a adoção como filhos. E por que essa adoção é importante? Adão pediu emancipação em relação a Deus, quando ele resolveu se unir à rebelião. Agora, para voltar a fazer parte da família de Deus, nós precisamos passar pelo rito do batismo. Quando tomamos essa decisão, nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. O que é que isso significa? Significa que nós somos da família e que a vitória do segundo Adão é também a minha vitória. Por isso, louvamos o nome de Deus, porque Cristo Jesus é o nosso segundo Adão. Ele venceu para que a redenção seja efetuada. Ele é o nosso Goel, ele é o nosso remidor, o nosso resgatador. Pelo que ele viveu, ele se tornou digno. Louvado seja o nome dele. Eu quero orar pedindo a Deus para que me ajude a viver para Cristo Jesus, fazendo valer aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Entretanto, antes de podermos orar por isso, eu quero te desafiar a vir comigo para a nossa comunidade de oração para selecionarmos alguns pedidos pelos quais oraremos hoje. A Unira Brum, ela diz: peço oração pela vida e pela saúde do Anderson, que ele possa se livrar dos vícios e que tenha a bênção de Deus em sua vida. Vamos orar pelo Anderson, sim, irmão Nira. Aqui também um pedido feito pela Iara Zanella. Ela diz: peço oração pela minha saúde, pela vida espiritual dos meus filhos, netos, nora e por toda a minha família. Vamos orar por isso, irmã Iara. A Daniela Alves Ferreira faz um pedido muito interessante. Ela menciona que mora numa fazenda na região de Porto de Vila Rica, no Mato Grosso, e ela pede oração por sua vida espiritual, porque ela tem se afastado um pouco do caminho do Senhor Deus, e ela queria que a chama do Evangelho surgisse de novo dentro do seu coração. Pede também pela conversão do seu esposo, o Miguel, e ao mesmo tempo para que Deus possa abençoá-la financeiramente, para que ela possa alcançar alguns sonhos que ela tem também. A Geni Correia, ela pede uma oração especial pelo seu filho Fabiano, e ele vai fazer um exame muito complicado hoje, e ela gostaria da bênção de Deus. Nós vamos orar por esses pedidos. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que sempre está conosco. Ajuda-nos a nos mantermos firmes diante da Tua palavra, sabendo que Cristo Jesus se tornou o nosso Goel, nosso resgatador, nosso remidor. Ajuda-nos a viver de acordo com aquilo que foi o sacrifício que Ele fez por nós. Queremos ser fiéis a Ti. Dê-nos a força necessária para isso. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que aqui foi feito. Bem como os demais mencionados no chat, aqueles que estão no coração dos seus filhos. Por favor, Pai, opere de forma miraculosa. Nós nos colocamos em Tuas mãos, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?